Bom dia! Olha a gente aí começando. Boa tarde, boa noite também para você, onde você estiver. Estamos começando mais um Café com Luffy, que é aquele momento que eu converso com você, coisas que às vezes estão bem na nossa cara, mas a gente não percebe que são grandes mestres, grandes ensinamentos para nossa vida, né? É assim, muitas coisas que eu aprendo nessa vida são de momentos muito simples ou de percepções de tudo que já está dando sinais à nossa volta e a gente só está precisando de um pouquinho de atenção para perceber, né? Então, já vou tocar esse sininho aqui agora para gente, para justamente despertar a nossa atenção para reconhecer sinais. Olha, essa mini meditação rápida de apenas alguns segundos faz uma diferença muito grande na nossa vida, viu? Nossa, eu sinceramente, eu acho que eu desenvolvi isso por causa mesmo da questão do dia a dia, de você meditar todos os dias. Você pode meditar bem pouquinho, segundos todos os dias. Nossa, me deu uma acalmada maravilhosa. Inclusive, vocês ficaram escutando os passarinhos? Tinha passarinho dos dois lados dessa janela, a janela lá de trás, ficava parece um som assim muito legal. Estava pensando numa coisa muito interessante. Hoje, na verdade, não foi nem na hora do café. Foi na cama ainda, acordando. E aí, quando você acorda, fica olhando assim pro, pro quarto, né, para as coisas. Inclusive, até te recomendo isso. Se você tem um horário, por exemplo, eu tenho que acordar a tal hora porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, correr, sair para o trabalho, tem um monte de rotinas ali que tem. Eu sugiro você começar a colocar o alarme pelo menos 5 minutos antes daquele horário que você tem que sair correndo, para você ter esse prazer de acordar e ficar na cama um pouquinho pensando sobre estamos começando um dia. Pelo menos uns 5 minutinhos, é uma espécie de oração do seu jeito, assim, sabe? E eu tava pensando assim, o tanto que eu já me critiquei na vida. Você se identifica com isso aí, pessoal? O tanto que eu me criticava, que eu olhava pra mim, sempre tava falando alguma coisa má de mim, assim, mesmo que fosse por brincadeira, por piada. Aham. Eu acho que a gente tem esse costume de fazer isso, né? Então a gente fala mal do nosso corpo, ai, porque eu tô isso, ai, porque eu tô aquilo, ai, porque eu não sei o que, ai, que eu tô horrorosa, ai, que meu cabelo não sei o que, ai, como eu não sei o que, ai, daradá, um monte de coisas que a gente vai falando da gente mesmo, que são críticas, que não é aquela autocrítica de criticar a você mesmo como uma forma de aprendizado que vai te levar para frente. Tipo assim, quando você tem uma autocrítica, porque você analisa alguma coisa que está acontecendo, ou, né, ou alguma situação, e aí você percebe que você poderia estar melhor, então você tem uma possibilidade então de evoluir, de melhorar, de fazer alguma coisa assim. Mas esse é um tipo de crítica construtiva, que é aquela crítica que você faz para poder aprimorar. Mas esse tipo de crítica que a gente faz com a gente mesmo, e aí eu tô já colocando você no meio desse balaio, porque provavelmente você já deve ser que nem eu mesmo, que eu ficava me criticando de tudo, eu falava da minha barriga, eu falava de tudo, falava de tudo, você imagina, eu tava sempre me colocando um pouquinho para baixo em determinado momento da história. E aí eu digo para você que não é uma questão da gente fazer isso propositalmente, mas acontece que a gente aprendeu a fazer dessa forma como se fosse uma piadinha, sabe? Como se fosse uma brincadeirinha. Só que o universo e a nossa mente e as nossas histórias, elas não reconhecem piadas.
Eu tinha a mania de falar assim, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu como um biscoitinho creme cracker e já engordo. Todo mundo come sorvete, hambúrguer, não acontece nada. Eu como uma bolachinha, coisa. Eu falava isso. E aí eu pensava assim, mas por que eu tô falando isso? Sabe, por que eu tenho que eu tenho uma busca por alguma coisa que eu não sou? Por que você não aceita e começa a ser feliz da forma como você é, né? Essa é a grande história nossa. E demora-se muito tempo, não é tão fácil, mas eu queria dizer para você, segue esse caminho de começar a substituir as críticas a você mesmo por elogios para tudo que você achar que tem de elogio. Tudo quanto é coisa. Você começa a se elogiar. Na hora que você tiver aquela vontade de falar alguma coisinha que você está falando mal de você por piada, você não faz essa piada. Você substitui isso por um elogio, nem que seja mental. É mental, tá? Porque se você ficar se elogiando, o povo vai ficar achando que você é metido, alguma coisa assim. Você tem que falar mental. Falar, não, eu sou maravilhosa por causa disso. Ah, eu sou maravilhosa por causa disso, daquilo. Muito obrigado por ser isso. Você substitui a crítica que você ia fazer por algum elogio de alguma coisa, porque você tem um monte de coisa para elogiar. Você vai focar a sua atenção nisso aí. Vou te contar. Porque a nossa palavra, ela tem força criadora. Não é criativa só, é criadora. Ou seja, tudo aquilo que a gente fala tem o poder real de se manifestar. Então, se cada vez que você faz uma crítica a você, que você fala alguma coisa, ou uma piada que te destrua, achando que aquilo é engraçado, e você fala isso, na verdade essas palavras elas já estão reverberando no universo para que se realize. Você entendeu? Então, por mais que você faça uma piadinha, que você fala, ai, porque eu sou isso, ai, porque meu cabelo é aquilo, ai, porque eu sou desastrado, ai, porque tudo que eu faço está errado, ai, meu Deus, como eu não consigo fazer nada, ai, eu sou super ruim de tal coisa, eu sou ruim de não sei o que, tudo que você falar, isso reverbera no universo para se realizar. Então, eu comecei, já faz algum tempo, e o Alexandre, ele falava, ai não, Lucas, para, você não pode falar assim, que não sei o que, coisa chata. Quando eu perguntava para ele, ai, você acha isso, você acha aquilo, entendeu? E aí, o que acontece nessa situação? Você tem que mudar a chavinha para o elogio. Então, quando eu parei completamente de falar mal do meu corpo, ou alguma coisa parecida com isso, chegou um momento de tanto eu parar de fazer aquilo e de eu me policiar, em vez de fazer uma crítica, fazer um elogio, que de repente tudo que eu achava que não podia comer, eu como à vontade e nada acontece. Eu me tornei mais aquela pessoa que eu elogiava o outro. Ah, ele pode comer hambúrguer, ele pode comer não sei o que. Eu me tornei aquela pessoa, apesar de não ficar comendo hambúrguer. De alguma forma, a gente acaba tirando esse personagem que se destrói para um que se constrói, que se elogia, que fala bem. E de repente, eu não comia glúten, eu não posso comer glúten, não que eu tivesse problema, mas é que eu me sinto tão melhor. Eu não posso comer isso, eu não faço aquilo, eu não sei o que lá. De repente, quando eu comecei a fazer isso, e ele é um processo, tudo que eu já não penso, a única coisa que eu faço é agradecer a comida, elogiar a comida, dizer que vai ser maravilhosa, que ela vai agora se tornar parte de mim, muito obrigado. Então, você sabe essa relação que você tem agora com a história, ela se torna diferente. Eu queria te dar essa sugestão muito séria na sua vida, não se critica. É diferente de autocrítica para você melhorar, sacar, também tem uma pessoa que, né, não é uma sem noção. Eu estou falando crítica, sim. Você sabe o que eu estou falando. Não se critica. Torna essa crítica, essa forma de te destruir, nem destruir você em forma de piada. Para com esse relacionamento abusivo de você com você mesmo e troca isso por elogios. No início, você vai ver que é forçado. Você fica se forçando a fazer. Você saca que você está fazendo um relacionamento abusivo com você mesmo, de ficar te criticando disfarçado de piadinha. E aí você pega e transforma aquilo no elogio. No início é bem forçado.
No meio, já relaxa. Quando isso se torna parte de você, você vai ver seu corpo, sua vida, sua atenção, sua capacidade, sua criatividade, tudo se transformar positivamente. Eu me criticava muito. E talvez ainda me critique, ainda sem perceber. Então a gente vai se policiando nessa questão para a gente ir melhorando com o tempo, para que tudo realmente flua e dê certo e a gente siga positivamente. Então faça esse exercício a partir desse minuto para o resto da sua vida. Atenção e foco nas coisas que você ama, que você gosta de você mesmo, dos elogios que você faz a você. Começa a fazer isso. Eu estou te dando uma das coisas mais poderosas de transformar a sua vida num fluxo positivo de histórias. Presta atenção nisso, tá bom? Outra coisa, vocês já se inscreveram aqui no canal? Né? É simples, aqui ó, tá escrito aqui em algum lugar, inscreva-se, você inscreve e aí você se torna aqui parte do canal. Agora é muito importante porque tem um sininho do lado do inscreva-se, você tem que ativar ele, porque quando você ativa, você recebe notificação todo o café que eu mando de manhã, tá? E aí você não vai perder nenhum, tá bom? Um beijo pra vocês, ai, bom dia!